Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: arrume o templo, feche as brechas e confie no Senhor. Para isso, a gente vai usar o texto sagrado que encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1 ao 8. E nesse texto e no contexto que a gente vai ver aqui, a gente vai ver que Deus vai falar comigo e contigo. Arrume o altar, arrume o templo, restabelece o culto, feche as brechas, descanse e confie no Senhor. A gente vai ver, meu irmão, que é um texto muito rico para mim e para você. A gente vai ver que o interessante desse texto é que ele começa dizendo: depois dessas coisas e dessa fidelidade. A gente vai ver o que aconteceu depois dessas coisas, dessa fidelidade, e o que foi essas coisas e essa fidelidade. Vamos para o texto sagrado, meus irmãos. Que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. E o comecinho do texto de 2 Crônicas 32 diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade. Olha que interessante, para a gente poder entender o que está escrito ali, você tem que voltar para 2 Crônicas 29, que começa o reinado de Ezequias. Depois você vai ver os levitas purificam o templo a mando do rei Ezequias. Ezequias restabelece o culto. Depois a gente vai ver a celebração da Páscoa, uma Páscoa que não houve outra Páscoa dessa desde o dia de Salomão. A Bíblia vai dizer que o povo faz uma festa de 7 dias. Eles estavam tão alegres que depois fizeram mais uma de 7. Foram 14 dias de festa. Você vai ver aí que o povo começa a trazer todos os dízimos à casa do Senhor. O povo volta a adorar o Senhor. Você vai ver em 2 Crônicas 31 a reforma feita por Ezequias. Ou seja, do 29 ao 31, o rei Ezequias restabelece o culto. Ele arruma o altar do Senhor, né? Ele começa a colocar lá levitas, sacerdotes, começa a limpar a casa do Senhor e restabelece o culto. O povo volta a cultuar a um único Deus. Aí o povo faz as ofertas, né? Oferta de paz, vocês vão ver aí em 2 Crônicas 31, você vai ver sobre a festa que eu disse de 7 dias, depois mais 14, o povo volta a trazer o dízimo, ou seja, ele arrumou o altar, ele arrumou o templo. Aí vai entrar na onde a gente vai entrar agora. Depois dessas coisas e dessa fidelidade. Isso é um exemplo para mim e para você, que sempre que você se voltar para o Senhor, você restabelecer o culto, você fechar as brechas, fique sabendo que pode acontecer isso aqui. Por quê? A Bíblia diz que Deus prova os nossos corações. Esse texto sagrado aqui se encaixa muito bem com o vídeo que nós fizemos anterior. Satanás só se levanta com quem está cheio do Espírito Santo. E foi o que aconteceu aqui com quem? Com o rei Ezequias. Olha o que o texto sagrado diz de 2 Crônicas 32, do 1 ao 8. Depois dessas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, decidiu, em consulta com os seus oficiais e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e acharia tanta água por aqui? Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora, fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Só uma paradinha aqui, meu irmão, está entendendo o que Deus está falando comigo e contigo? Nós vimos aqui no contexto desse texto que a gente está lendo, que vem 2 Crônicas 29, 30 e 31. Ele restabeleceu o culto, ele voltou, fez o povo a voltar a cultuar ao único Deus de Israel. Tirou as impurezas, colocou tudo no seu lugar, sacerdotes, levitas,
estava tudo perfeito, o inimigo se levanta. Ou seja, meu irmão, isso não quer dizer que você está na presença do Senhor, bonitinho, na igreja, que o inimigo não só não vai se levantar. Pelo contrário, ele vai se levantar, mas ele se levanta para cair. Por isso que o tema da mensagem é: arrume o templo, arrume o altar, feche as brechas, descanse e confie no Senhor. Olha o que o rei Ezequias fez. O culto, o templo já estava restabelecido, mas ele falou: falta uma coisa, vamos fechar as brechas. Não adianta estar indo para a igreja de segunda a segunda se não fechar as brechas. O rei Ezequias restabeleceu o culto, mas ele também fechou as brechas. Temos que ir para a igreja, mas temos que vigiar, principalmente a nossa língua, porque senão a gente perde a bênção por causa da língua. Tem batalha que a gente ganha com a boca fechada, tem batalha que a gente ganha com o joelho no chão e a boca fechada, tem batalha que a gente ganha com o joelho no chão, jejum e a boca fechada. O rei Ezequias restabeleceu o culto, mas ele falou: peraí, não adianta não adianta eu ir para a igreja de segunda a segunda, não adianta eu ser religioso, preciso fechar as brechas. Olha que interessante, meu irmão. Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora, fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs os oficiais de guerra à frente do povo, reuniu na praça, junto ao portão da cidade. Ele falou ao coração dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenha medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Olha que interessante, meu irmão. Ele restabeleceu o culto, fechou as brechas, mas ele sabia, ele falou: não basta isso, a gente tem que se apegar a Deus, é o Senhor. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso está em Salmo 127, a gente vai encontrar: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela que está lá no alto. Ezequias sabia disso, mas ele estava com tanta fé que ele disse: ei, a minha parte eu fiz, restabeleci o culto, coloquei o altar em ordem, arrumei o templo do Senhor, já fechei as brechas, agora é com Deus. E eu creio que Deus vai dar a vitória. Ele creu tanto nisso, meu irmão, que ele disse: sejam fortes e corajosos, não tenha medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Meu irmão, para Deus nos ajudar e guerrear as nossas guerras, a gente tem que estar com o altar em dia, com o altar em ordem, com o templo. A Bíblia diz que os nossos corpos é templo do Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes, meu irmão. Então você não pode entristecer o Espírito Santo. Tem que tomar cuidado com o que você está fazendo, para você não dar brecha para o inimigo. Ezequias restabeleceu o culto, deixou tudo em ordem, fechou as brechas, ele fez o que ele podia fazer, mas ele disse: ei, fica tranquilo que é com Deus, não fica com medo desse gigante não, porque eu tenho certeza que o altar está em ordem, o altar está em dia, já fechei as brechas, a vitória é certa. Meu irmão, Deus está dizendo aqui, arrume o altar, arrume o templo, feche as brechas, aí sim você pode dizer que maior é o que está conosco do que o que está com eles, porque o inimigo se levanta, o inimigo do desemprego, o inimigo financeiro, o inimigo da doença, o inimigo da depressão, da melancolia, o inimigo da tristeza, o inimigo que coloca na sua cabeça que as coisas não vão acontecer, que Deus não existe, que para você já era, que você é um pecador, que você já pecou demais e Deus não é mais contigo. O inimigo, ele se levanta
Mas quando você restabelece o culto, arruma o altar e fecha as brechas, é Deus conosco, é Deus que guerreia as nossas guerras, é Ele que vai nos dar as forças. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Ele está dizendo isso, Ele está dizendo: ei, aqueles que estão comigo, vai passar, fique tranquilo, esse desemprego é por pouco tempo, isso que está acontecendo contigo é por pouco tempo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meu irmão, para a gente ter vitória, o segredo está aqui, com o rei Ezequias. Restabeleceu o culto, deixou tudo bonitinho, voltou para a presença do Senhor. Você imagina, meu irmão, se o rei Ezequias fosse o crente do século 21, Senhor, voltei para a tua presença, estou na tua presença, estou buscando, tomei santa ceia, pedi perdão dos meus pecados, ajoelhei, chorei, babei, estou acordando na madrugada, eu estou na tua presença, Senhor, estou te buscando. Aí quando você menos espera, Senaqueribe se levantou. O interessante da Bíblia, meu irmão, é o começo de 2 Crônicas 32. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, olha como é interessante. A Bíblia está dizendo para nós que o quê? Não interessa que você esteja no altar, esteja na presença, o inimigo vai se levantar. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, Senaqueribe se levanta. Aí quando ele se levanta, o rei Ezequias fala: peraí, o culto já está em ordem? Então agora eu vou fechar todas as brechas, não vou dar legalidade para o inimigo, não vou dar brecha para o inimigo. Ou seja, irmão, é como se Deus estivesse falando para mim e para você: faça a tua parte, que eu vou fazer a minha. Restabelece o culto, deixa o culto em ordem, deixa o culto alinhado conforme a palavra do Senhor, feche as brechas, que o resto é com o papai. Fique tranquilo, você que está me ouvindo, se está com culto, se está com o templo, sabe, restabelecido, se está com o templo arrumado e as brechas fechadas, fique tranquilo que Deus vai guerrear a sua guerra. Ele vai batalhar por você e vai dar vitória. Se a gente continuar lendo 2 Crônicas 32 em diante, a gente vai ver que Deus envia um anjo e dá vitória para o rei Ezequias. Sabe por quê? Porque Deus conhece os fiéis, Ele conhece aqueles que estão, sabe, se esforçando para deixar o altar conforme a palavra de Deus, e também estão fechando as brechas, homens, mulheres, vigiando o que fala, a língua, os olhos, o que está ouvindo, né, meu irmão? Porque ser crente dentro da igreja é facinho, qualquer um é crente. Quero ver longe da igreja, longe do pastor, longe dos irmãos, dentro de casa, dentro do quarto, sabe? O que você está fazendo nos oculto. Então, o vídeo de hoje foi esse: arrume o altar, sabe? Feche as brechas, descanse, que o Senhor vai te dar vitória. O resto é com Deus, confie no Senhor. Tá bom, meu irmão? Deus deixou mais uma receitinha para a gente aqui. Se você está passando alguma aflição e você sabe que o templo não está arrumado, arrume. Se você sabe que você está dando alguma brecha para o inimigo, feche essa brecha. Restabeleça o culto para que Deus possa guerrear por você. Tá bom? Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.